pessoal, muito boa noite. Eu só queria fazer uma correção rapidamente, porque foram 3 pessoas que levantaram a mão, mas eu também levantei e a Lívia não ouviu. Porque, na realidade, eu não conheço esse tal de Humberto que ela apresentou aqui. Só um coração bom. As pessoas, quando têm os olhos e o coração bom, é que elas refletem nas pessoas às quais elas se referem da maneira com aquilo que elas vivenciam, não é verdade? Porque nós refletimos no outro aquilo que é a realidade em nós, como nós já sabemos há muito tempo. Na verdade, nesse assunto que nós estamos trazendo hoje, em um máximo de 45, 50 minutos, seria muita pretensão abordar algo que é conhecido na mais alta antiguidade e existe para perispírito 48 denominações diferentes ao redor do planeta, onde não somente nós estudamos o assunto, nós espíritas, como várias correntes estudam e também independentes de qualquer ligação com aspectos hoje já espiritualistas ou religiosos. Tanto é que nós verificamos que durante a Guerra Fria, cientistas da antiga União Soviética chegaram ao perispírito, chegaram a analisar as questões voltadas do perispírito, só que o que vinha de lá não era bom, né? Como nós sabemos, quer dizer, se nós não sabemos porque nós não vivemos durante o período, pelo menos tivemos as informações, e o que saía daqui para lá também não era considerável. Mas é uma matéria muito estudada. E, atualmente, ou já de algumas poucas décadas, a Associação Médica Espírita tem se dedicado profundamente a uma análise com características gerais, mas principalmente voltada para as questões do perispírito e a relação das enfermidades oriundas através desse veículo. Não, como nós dissemos, para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais, nós sugerimos esta obra de Zalmino Zimmermann. Esta obra, ela é um achado porque o Zimmermann, já desencarnado, ele pesquisou em torno, ou seja, a bibliografia deste livro está em torno de quase 550 obras. Todas, como nós dissemos, não necessariamente relacionadas às questões espíritas. Então, vale a pena um mergulho, porque é uma linguagem simplificada que ele traz, mas com um nível aprofundado de informação. Significando dizer o seguinte: quanto mais nós conhecemos essa estrutura, mais nós conhecemos de nós mesmos. E aí podemos utilizar de todo esse conhecimento no sentido de nos mantermos o maior tempo possível no planeta, ou seja, estender a nossa existência. Nós fazemos uma programação, como nós sabemos, reencarnatória, mas uma programação reencarnatória pode ser modificada a qualquer momento, está certo ou não? Muito bem, se nós estamos de acordo nesse particular, André Luiz vem nos informar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que, lamentavelmente, é muito grande, e ele não diz um percentual, que é para ele talvez não nos assustar, mas é muito grande o número de pessoas que desencarnam muito tempo antes da hora. Então, vale lembrar que programação, nós podemos sim estender a nossa existência, aliás, podemos e devemos estender a nossa existência, porque é neste campo de ação que nós colocamos na prática aquilo que fica efetivamente, né, no teórico, que é quando nós estamos nos preparando para a existência. Então, é importante que nós tenhamos essa visão ampliada sobre nós mesmos. E, claro, nós também não podemos dispensar as situações de que nós possamos nos afetar em relação à saúde com aquilo que está à disposição no planeta. Por exemplo, causas físicas, né?
o alcoolismo, tabagismo, exageros alimentares, incluindo o sal, como nós sabemos, né? Hipertensivo, que é condimentos, refrigerantes, estresses, mau humor, insônia, etc., levando a alterações orgânicas. Já se conhece que, e aí aqueles que vivem e precisam e têm aí diariamente que enfrentar o trânsito, 1 minuto de irritação atua sobre o sistema imunológico nosso, que necessita de 6 horas para se restabelecer. Durante esse período, o sistema imunológico está mais fragilizado para que situações, sejam viróticas, sejam de que natureza for, possam atuar em nós mesmos. 1 minuto, isso já é provado cientificamente, com em torno de 6 horas para a sua recuperação. Imaginemos se nesse 1 minuto de irritação, nós ainda já passamos pela manhã, já despertamos mal-humorados ou temos uma existência onde o estresse esteja presente. Vai reduzir o tempo de existência ou não vai? Sim. É a lógica que impera. É a lógica que impera. Ou seja, está na mão, não é de a divindade, porque nós não somos seres heteronômicos. Nós até achávamos, né, e serviu durante um período das nossas existências, serviu a esta condição heteronômica, onde a criatura era comandada pela divindade ou por qualquer outra criatura que lhe fosse superior. Nós somos seres autônomos. E a nossa autonomia está no livre-arbítrio. Se nós não fôssemos autônomos e tivéssemos interferência no nosso livre-arbítrio, Deus não seria justo. Porque a justiça divina está exatamente fincada no livre-arbítrio, aonde nós vamos agindo de acordo com aquilo que nós estabelecemos na vida, apesar de termos as leis divinas íncitas em nós, íncitas na consciência. E à medida quanto mais nós despertamos, mais essas leis se apresentam de uma maneira objetiva, no sentido de fazer com que nós vivamos cada vez melhor, estando nesta dimensão ou em qualquer outra. O outro aspecto são as causas espirituais, que é aquilo que nós estamos enfocando. Acúmulo de energias nocivas e vibrações negativas em nosso perispírito, levando a uma intoxicação energética. Por isso que o Psynology oferece para todos nós cursos onde nós possamos mergulhar no assunto perispírito, ok? Que não é novidade para ninguém. Quando nós, no processo do sono natural, nos deslocamos do corpo, o veículo que se manifesta na dimensão paralela é o veículo chamado perispírito, ok? É o intermediário entre o corpo e o espírito. Nós estamos fazendo essa colocação mais objetiva, que pode ser que nós tenhamos algumas pessoas que não tenham o conhecimento dentro dessa área. Mas ele é o intermediário e é o corpo que reveste a estrutura como um todo, considerando não só espírito, mas a gente já fala daqui a pouco, e se manifesta, e quando do desencarne, ou seja, quando o corpo físico morre, é com este veículo que nós nos apresentamos na dimensão espiritual em definitivo, ok? Mas, então, essa situação de acúmulos de energias e voltado para as questões daquilo que a criatura vibra, daquilo que é o campo mental do ser, aonde condições de natureza por aqui acabam acumulando energias que são nocivas, vibrações negativas, é o pensar de forma desequilibrada. Outro aspecto, vibrações negativas, quando acumuladas no perispírito, são liberadas para o organismo físico, formando um campo vibratório propício para a instalação das doenças. Na realidade,
no livro Epidemias, que é uma obra que foi encontrada, que foi escrita 400 anos antes de Cristo. Um médico que não se identificou, é anônimo, veja as questões, são 400 anos antes de Cristo, nós estamos falando, né, de 2.400 anos atrás. Esse médico registrou o seguinte, que a condição saudável do ser passava pelos pensamentos dele, pelo modo de vida, aí ele faz algumas colocações que são objetivas para a época, pela vestimenta, porque o pessoal não tomava banho, pela vestimenta, ou seja, por aquilo que estava limpo ou imundo, pelas questões do ambiente que ele se encontrava, onde ele vivia, incluindo outros aspectos. O que ele estava falando? Exatamente daquilo que em 1940-42 nós temos como um primeiro avanço de um médico alemão falando de epigenética. Epi acima da genética, aonde hoje nós já sabemos, porque mergulhamos muito nesse assunto, não é? A genética dos nossos pais influenciaram ou influenciam na nossa vida cerca de 0 a 100%, 20%. Os outros 80% é o meio que nós vivemos, como nós vivemos, o que nós nos alimentamos, se fazemos atividade física ou não e como são os nossos pensamentos. Tudo isso interferindo neste corpo, que é um corpo ainda material, porque no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que o perispírito é a quintessência da matéria. Você pega essa matéria, divide por 5, você tem o perispírito. Ele é ainda extremamente material, não é verdade? Porque olha a densidade dessa matéria, imaginemos dividir por 5, ele ainda é extremamente material. Esse acúmulo energético nele começa, inclusive, já nos trabalhos que nós vamos tendo de diagnóstico, que vai ser uma questão de tempo. Os médicos já acreditam, médicos espiritualistas ou espíritas, acreditam que em 25 anos nós já vamos poder fazer diagnóstico do perispírito. Porque ele é a causa que reflete no corpo. O corpo traz o efeito. Claro, também nós temos os casos que nós colocamos anteriormente, né? As questões voltadas para os aspectos daquilo que nós podemos colocar para dentro do corpo, interferindo no nosso ser como um todo. Mas é uma questão de tempo para que isso aconteça. Outros aspectos que nós verificamos que atuam diretamente nessa estrutura, que você já pode ter feito utilização da homeopatia ou da acupuntura. Tanto é que é interessante, né? E a acupuntura pode ser doin, que é a acupuntura feita com os dedos, onde esta atuação, no caso da acupuntura, atua no duplo etérico, que é o veículo vitalizador entre o perispírito e o corpo físico. Nós temos uma estrutura que não é corpo, apesar de chamarem de corpo etérico, mas não o é, que é exatamente aonde nós temos o princípio vital, fluido elétrico animalizado, ectoplasma, tem uma série de definições para a mesma coisa, que é exatamente o vitalizador do corpo, das células, ou seja, do corpo físico. Quando fazemos acupuntura, ele atua nesta estrutura que atua no perispírito. A mesma situação da homeopatia, que é muito mais interessante, porque dependendo do que você macera e vai se fazendo as subdivisões, chega um determinado momento que quimicamente você não encontra mais o que foi macerado numa análise química. Mas se você bota um estetoscópio, que é uma ferramenta muito antiga, você encontra a vibração do que foi macerado lá na aguinha que a pessoa está tomando, influenciando diretamente a estrutura do duplo etérico e do perispírito. Então significa, quando o Chico disse uma vez, e o pessoal achou que era místico, ele disse assim: quem cura é Jesus? O pessoal disse... Na realidade, ele não estava trazendo nenhum absurdo em relação a isso. O que ele dizia é o seguinte: por isso que pílulas de placebo ou de nocebo funcionam. Dá-se uma pílula de farinha para uma pessoa e diz: essa medicação é o top. A pessoa toma e fica boa, e ela está tomando pílula de farinha.
Se você dá a mesma pílula, que é o caso do nocebo, e diz, isto aqui é arsênico, o indivíduo pode ter um infarto do miocárdio e ainda babar e desencarnar. O que significa? Quando ele diz quem cura é Jesus, não é que nós vamos abrir mão da medicação. Nós vamos abrir mão das terapias que não são convenientes. Ele está dizendo que a relação da questão daquilo que foi ensinado pelo Cristo na aplicabilidade do ser faz com que toda a estrutura daquilo que nós estamos utilizando seja mais rapidamente viabilizada em nós mesmos. Faz sentido, não? Era disso que ele estava querendo dizer. E a gente vê que sutilmente essas chamadas alternativas estão adentrando na vida das pessoas gradativamente, mas não abramos mão da medicação que estamos usando. Mas a realidade é que a terapia utilizada junto com a assistência espiritual faz um complemento no processo, porque, veja, eu cortei a mão, preciso fazer sutura, etc. Não adianta eu ficar orando para que a cicatrização aconteça sem que eu faça a sutura, sem que eu tome o anti-inflamatório e o analgésico, não é verdade? Mas se eu faço uma assistência espiritual, estou usando um exemplo simples para ilustrar. Se eu faço uma assistência espiritual, essa atuação que eu recebo, vide tratamentos em depressivos, vai atuar no meu perispírito e acelera o processo da minha cicatrização. Em casos de ansiedade, de depressão, etc., é altamente benéfico, porque já vimos muitos casos de medicação reduzida ou suspensa, não por conta por conta de estar associado à assistência espiritual. Por isso não abra mão do tratamento duplo em relação àquilo que diga respeito à nossa saúde, para nós sermos cada vez mais saudáveis e morrermos de saúde, de tão bem que a gente vai ficar. Não é verdade? Você chegar na dimensão espiritual e o mentor dizer, morreu de quê, meu filho? De saúde. Eu estava tão saudável que eu resolvi morrer. Olha que beleza. Não, porque morrer doente, fica dando trabalho para todo mundo e tal, não é verdade? E tem uns doentes, inclusive, que são chantagistas e que faz a família inteira ficar doente junto. Mas vamos em frente. O fato é que conhecer o perispírito é fator primordial para compreender as enfermidades. E o Missionários da Luz, livro de André Luiz pelo Chico, ele já diz, quase sempre o corpo doente, ele coloca quase sempre. Por quê? Porque aquela estrutura lá, logo de início, não é? Faz sentido. Se eu não cuido da forma que eu viva, aquilo com que eu me alimente, os meus pensamentos, o controle do meu estresse, do meu mau humor e coisas do gênero, eu estou impondo uma situação, o que é pior, porque eu imponho, desencarno às vezes por uma condição dessa e levo para a existência seguinte o problema. E aí eu venho com a desculpa de que é karma. Eu estou passando por isso porque eu devo ter feito. Eu tinha um amigo que ele tinha uma úlcera nervosa. Aí ele chegou para mim e disse assim, você que é espírita, vai ver que eu era espadachim e matei alguém. Filho, você tem uma úlcera nervosa porque você é nervoso. Não é verdade? Você não era um espadachim espetacular e matou alguém enfiando a sua espada no estômago de alguém. Você é um cidadão nervoso. Você precisa cuidar desta parte. Não adianta só a medicação se você continuar com a sua mente voltada para esse nível de irritação que você vive. Claro que eu não falei desse jeito. Eu fui assim bastante amoroso e tal, nessas horas, né? Eu usei da técnica espírita, né? Mas assim, no fim, eu ainda disse, se você não se cuidar, você vai desencarnar. Aí ele disse, o que é isso? Ele disse, morrer, bater as botas, é coisa do gênero. Mas é uma verdade, não é uma verdade? Então, ou seja, por isso que André Luiz é cuidadoso. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça.
Outro aspecto, portanto, mente enferma, forças perispiríticas disfuncionais. Significam corpo físico doente. Até porque vai havendo o acúmulo, e o que é impressionante funciona assim. Vamos dar até a técnica. Nós vivemos conectadas diuturnamente, ok? São 24 horas por dia. Nós temos uma glândula que se chama glândula pineal, que nessa obra André Luiz chama ela de glândula da vida mental, aonde nós temos conexão através dela como uma antena emissora e receptora 24 horas por dia, atendendo os nossos interesses e desejos. Então, o processo de retroalimentação, tá certo? Eu alimento e sou alimentado. Em tempo integral, significando que se eu tenho uma estrutura mental mal-humorada, eu me conecto com gente que vive uma relação semelhante. Eu me conecto, abasteço essas mentes e sou abastecido por essas mentes. Ora, se eu envio veneno, eu recebo veneno, eu exponencio o veneno para mim. Muito bem, quando eu receba isso, atua no perispírito, vai se acumulando energias em determinado local, que vai fluir para um dos órgãos aonde esteja com uma condição mais afetada pelo meu estado de vida. Fez sentido? É por onde sai, que a gente chama de doença, de enfermidade. Simples assim. Não é? Significando ainda que, por outro lado, diz ele, um campo perispirítico sustentado por uma mente tranquila, limpa, serena, demonstra perfeita forma física. E ainda você fica mais bonito, a sua pele reflete mais juventude, né? E aí você tem 70 anos e a pessoa diz para você que você parece que tem 70 anos. Olha que beleza. Não é verdade? Fantástico isso, né? Quando você tiver 80, a pessoa vai dizer, você parece que tem 80 anos. É fantástico. Né? Isso que é a vantagem de você ter uma mente limpa, serena, e demonstra perfeita forma física, não é? E há uma mente tranquila. Mas esse não é o gol? Esse não é o objetivo? Se a gente está dentro da doutrina aí e não tem um objetivo, amigo, você está botando responsabilidade para dentro, e não tem mais como fugir. André Luiz, ele diz no livro Sinal Verde, se você já sabe, você tem uma semana de evangelho, uma semana de contato com o evangelho, uma semana, você já sabe a saciedade, ou seja, de sobra, como conduzir-se na sua vida. Ele devia ter dado um mês, pelo menos, né? Dar pelo menos. Aí, uma semana. Por quê? Porque é o óbvio. Em uma semana você recebe o óbvio do Evangelho, não é? Querem ver o óbvio? Que Jesus resumiu, que todo mundo sabe. Amo a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo. E aí Jesus foi econômico, porque ele falou só para a gente amar o próximo. Não é para amar a vizinhança inteira. Não é só o próximo. E aquele próximo que está dentro de casa. Amar aquele próximo, dar uma mão de obra. Ah, mas eu moro sozinho e sozinho. Não se engane. Não se engane. Porque sempre tem um próximo. E geralmente esses próximos, a gente diz assim, a vida é uma viagem, tem próximo que escolheu ser a mala, não é verdade? São os sem alça, inclusive. E o que é interessante é que o problema é o outro. Jean-Paul Sartre, na única peça que escreveu, ele escreveu e o inferno são os outros, não é verdade? A gente nunca é o demônio, é sempre o outro. E é por isso que a gente está na casa espírita. Porque se eles precisassem, eram eles que estão aqui. Entendeu? E é quando a gente vem para cá, nesta função, porque coisa boa você não foi.
Não é verdade? E até porque a sua boca está mais próxima do próprio ouvido. Então você fala primeiro para você. É justo, não é verdade? Por isso que nós usamos o nós. Porque é inclusivo. Então, falam tanto em linguagem inclusiva, a gente espírita já usa isso. É inclusivo, não é novidade. Porque a gente se inclui nessa situação. Mas vamos em frente. Kardec vai pegar e apontar algo no Evangelho segundo o Espiritismo fantástico. Ele diz assim, que ele mostra que é praticamente impossível que haja na Terra, entre espíritos ainda presos à roda de reencarnações, uma mente realmente sã, capaz de organizar e manter um corpo realmente sadio. Percebe uma observação importante que o codificador faz aqui? Ele diz que é praticamente impossível. Ele não diz que é totalmente impossível. Significa que no praticamente a gente entra. Com a nossa vontade, com a nossa determinação, com aquele querer. Porque quando você quer, não é verdade? Ninguém tira da tua frente. Você enfrenta tudo o que for possível, não é? Vida e amor de mãe. Vida e amor de mãe. Ponto. Você enfrenta tudo o que for possível, quando você quer. Por isso que, sabiamente, ele coloca que é praticamente. Ele não diz que é impossível. E aí a gente vai buscar em Francisco de Assis, que todos nós conhecemos o ensinamento dele. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Isso significando dizer que, em relação à questão de doença, antes de ser percebida no corpo, já se encontra instalada no perispírito. Então, se Francisco de Assis diz, faz o que é possível, e com o tempo você vai fazer aquilo que é impossível em relação a essa realidade, isso funciona. E Jorge Andréa, doutor Jorge Andréa, nos traz o seguinte enfoque nesse seu livro, Enfoques Científicos e Doutrinários. Diz, a aura é a manifestação energética de perispírito dupletérico e corpo físico, ok? É isso que é aura. Às vezes você ouve áurea, mas áurea é nome de gente. É aura mesmo, ok? Então a aura é própria de cada ser. Isto levou a se estudar as variações desses campos em face de emoções nos diversos estados de rigidez, ou seja, saúde, ou patológico, doença. Continua ele. Os tecidos doentes mostram sempre uma aura turva, como no caso dos tumores degenerativos. O tecido sadio está sempre límpido. Isso aqui é você, sendo visto, você, eu, nós, né? Sendo visto por um espírito ou por um clarividente, né? Que aí a ação vem para o pineal, o pineal joga a ação para a questão do campo visual e o clarividente pode ver uma estrutura. Esses pontinhos são os 7 principais centros de força. Está vendo como o Centro Espírita oferece curso para a gente poder mergulhar em nós mesmos? São os centros de força por onde o espírito, ou seja, nós comandamos o corpo via perispírito, e esses centros de força se refletem no plexus, nos nossos plexos, que é onde você tem o comando. E aí são centros energéticos, por onde nós captamos a energia, que grande parte é do fluido cósmico ou universal, que alimenta cada um de nós. Não é necessariamente só o alimento, não é? Fora outras relações que nós temos para que isso aconteça. Isso é uma outra palestra, a gente traz em dezembro. Não percam, porque aí vai ser uma loucura, vai ter cadeira voando, espírita levitando, vai acontecer de tudo, vai ser espírito materializado, você vai correr atrás de espírito, o espírito vai correr atrás de você, você não pode perder, porque vai ser palestra de Natal, né? Vai ser uma loucura. Aí, nada como ser marqueteiro. Aí, o fato é que essa é a realidade. Você está feliz agora, não? Você está assim. Essa é a sua emanação nesse momento. Se você estiver se sentindo bem, porque às vezes você está no centro espírita, aí você diz assim, não sei, essa palestra, esse palestrante, não sei o quê, você é infeliz, compadre. Você é infeliz. Você vai morrer mais cedo. Você vai morrer mais cedo.
vai, não é verdade? Você vai numa casa que é só alegria, porque Jesus era alegria. Você pega lá na carta de Públio Lentulus para Tibério, que era o César da época, ele fala de Jesus fazendo palestra. Ele dizia assim, ele alegra muito nas suas palestras. Imagina Jesus. Jesus era alegria pura, ele era ocitocinado total. Por quê? Porque um ser superior, ele leva o quê? Satisfação, é uma criatura fraterna, é uma criatura feliz. Nas pessoas, era como o Chico, não sei se vocês, muita gente teve a oportunidade de conhecer. Você chegava perto dele e ficava assim, todo mundo sorrindo, e não sabia por quê. É porque a emanação energética do indivíduo, isso também com Madre Teresa de Calcutá, para quem conheceu, Irmã Dulce, entre vários outros, as pessoas descrevem que ficavam sorrindo, sem ter um objetivo que estava acontecendo, porque era invadido por uma vibração, por uma energia de felicidade, porque são criaturas mais elevadas. Imagina um Jesus que chegasse caindo aos pedaços, dizer, pô, não é verdade? Aí a gente vê no centro, que é o momento que nós trocamos essas energias entre nós e entre os mentores. Eu digo assim, mas é que eu vou lá no centro. Meu amigo, não é? Eu fui lá no centro, e tem a turma do Assim Seja, que na hora que tem a prece, terminou Assim Seja, ele vem para tomar o passe. Né? E também não resolve absolutamente nada, não é verdade? Porque mergulhar no Evangelho é que faz com que a gente, gradativamente, não fique só no momento. A gente mantenha isso. Os problemas não vão deixar de acontecer, ok? Provas não vão deixar de vir. Mas quem vai construindo a felicidade enfrenta as situações com a esperança, com fé em si mesmo, para que se tenha fé, né, em Deus, em Jesus, em quem você quiser. E também isso não é novidade. Essas fotos são Killian, que foram o casal Killian, muito mais o Semyon, que era o marido. Ele não era cientista, ele era eletricista, que ele redescobriu, porque são técnicas que começaram a ser pesquisadas em 1771, e o Semyon redescobriu. E é interessante porque essas fotos Killian, que hoje, aliás, são utilizadas por várias empresas quando eles fazem análise de material, para ver se o material não tem alguma falha, principalmente na área da aviação, para ver se o material que está sendo usado para a construção não tem a falha. É interessante que elas mostram, ela não pega o perispírito, ela pega o duplo etérico. Quando a pessoa tem alguma enfermidade, mostra deficiências em determinados pontos, seja da foto da mão, os pés e coisas do gênero, mostra, ou de qualquer outro órgão, mostra fissuras, aonde essas fissuras é onde surgirá o problema da enfermidade. Continua então André Luiz, mas agora em Evolução em Dois Mundos. Olha que beleza. A recordação de uma falta grave, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvula de alívio pelo arrependimento. Olha a importância dessa colocação. Sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvula de alívio. Ou seja, bota para fora. Coloca para fora. Procure, se precisar, não é? Médico, procure algum trabalho voltado para a área de psicanálise, psiquiatria, psicologia e assistência espiritual. Bota para fora, porque se fica com o negócio dentro remoendo, isso vai te adoecer, ok? Se não te adoecer nessa existência, vai te adoecer em alguma delas ou na dimensão espiritual. Por quê? Porque aquilo é acúmulo energético. E se não coloca para fora, é a questão da culpa. Culpa é uma situação muito boa para autoflagelação e para se tornar um enfermo. Porque é aquele autocastigo que a gente se impõe. Conversando ontem com uma pessoa, porque o Senhor nos dá todas as oportunidades de recuperação. A pessoa veio falar comigo num atendimento fraterno, não vou citar nomes nem local, mas é interessante que ela disse
era uma senhora, disse, quando eu era jovem, eu me submeti a um aborto. E eu carrego até hoje essa culpa. No entanto, uma pessoa deixou os filhos dela, que eram um casal de gêmeos, com essa senhora, e essa moça que deixou os filhos com ela desencarnou num acidente e ela criou os dois como filhos. Eu disse, minha querida, você abortou uma criatura e Deus te deu duas para você compensar essa estrutura na sua vida. E você está carregando uma culpa a qual você já resolveu através do benefício das leis que são de amor. Não é verdade? Ela tinha uma. Ela criou dois, são os dois filhos dela. Veja como a vida vai patrocinando essa questão dessa solução, desse alívio, que, por vezes, nós também temos que investir em aspectos terapêuticos em nosso favor. Por isso a ciência vai progredindo para nos atender. É uma bênção que o Senhor nos dá. Mas, no caso, né, ele diz, se não acontece isso, cria na mente um estado anômalo, ou seja, não é, complicado, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma. E ele continua, estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo, você sabe o que é nódulo, né? É tumor de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Veja, dá para resolver antes. Como? Eu sou o causador, porque ação e reação é a terceira lei de Newton. É física, não funciona para nós. Se funcionasse ação e reação para nós, a gente estava perdido. Não é? Porque eu dou um tiro em alguém, não é? E tiro a vida de alguém, eu preciso de levar um tiro. Aí eu levo um tiro, aquele que me deu o tiro vai ter que tomar o tiro de novo. E aí você cria um círculo vicioso. Haja tiro. Né? O fato é que a lei é de causa e efeito. Eu sou o causador. Então eu causei um dano, seja ele de que natureza for. Não tenho consciência sobre. À medida que eu me conscientize a respeito, por isso que o Pedro, o apóstolo, na sua primeira epístola, ou seja, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte, o amor cobre uma multidão de pecados. A pecados é a palavra latina que quer dizer errar o alvo. Então eu tenho um dano aqui causado, ok? Aí eu me conscientizo. Não deveria ter feito. Muito bem. Vou fazer o quê? Reparar. Mas aí eu não consigo reparar. Porque a pessoa com a qual eu tive esse problema, ela não me perdoou. Ok? E eu vou viver com o quê? Com a culpa. Porque eu mereço. Porque eu tenho que sofrer. Aí eu reencarnei para sofrer. A minha vida é assim, é sofrimento o tempo todo. Se chover dinheiro, cai um cofre na minha cabeça, porque eu mereço. Né? Na verdade é isso. E ainda, na hora de abrir, tem um monte de conta atrasada para pagar, inclusive. Né? Então, isso não é a estrutura real. Eu me conscientizo, a pessoa não me perdoou. Mas eu pedi perdão, mas ela não me perdoou. Eu orei por ela, mas ela continua na sua posição. Eu passo como elemento causador a fazer o quê? A causar aspectos positivos outros. Não é verdade? E faço o quê? Diminuo a conta de débito colocando crédito. É como funciona o processo. Senão nós não sairíamos de um círculo vicioso, né? De autoflagelação. Então, como elementos causadores,
Deixa o passado. Ah, mas ore por aquele que te calunia e te persegue. Isso é Jesus. Ah, ore por aquele que você caluniou e perseguiu também. Ok? Caso tenha sido um processo dessa natureza. E façamos o melhor daqui para frente. Façamos o melhor daqui para frente. Porque nós, como natureza, somos criaturas boas. Somos ou não somos? É que a gente acha que ser bom tem que ser santo. Mas você é uma boa pessoa. Alguém aqui tem interesse em prejudicar os outros? Se levantar a mão, a gente vai descer pancada aqui até amanhã. Aí, o fato é, alguém tem esse interesse, significa que você é uma pessoa boa. Porque você tem bons interesses, bons princípios. Você pensa nos seus familiares, você pensa nas pessoas que te dizem respeito, que se relacionam. Você é uma pessoa boa. É que a gente tem como bom, tem que ser o máximo. Não é o máximo, nós estamos a caminho. Então, toca para frente. Ah, mas é que eu foi, agora não é mais. É passado. O futuro também é subjetivo, então faz hoje. Vai fazendo bem. E fazer o bem é qualquer ação que seja positiva. Ah, ore por você. Ah, mas quando eu estou orando por mim, eu estou sendo beneficiado apenas eu. Isso é um processo egoísta. Claro que não é. Se eu estou orando e eu sou uma criatura conectada 24 horas por dia, quando eu oro por mim, eu faço o quê? Eu me conecto com as pessoas que estão numa vibração similar, significando que o que eu estou fazendo por mim, eu estou fazendo pelos outros. E a gente não percebe isso. Nessa hora, eu estou orando por mim. Ó Senhor, faça eu ganhar, já que eu vou ganhar, evidentemente, faça eu ganhar no Powerball, acumulado, evidentemente, né? Então, faça com que eu ganhe no Powerball, faça com que eu ganhe no Mega Million, faça com que eu me dê bem. Eu não quero bem para mim? Eu não estou conectado com as pessoas? O que eu estou fazendo? Eu estou espalhando o quê? O bem. Veja, por isso que Santo Agostinho diz assim, se o egoísta soubesse como é bom fazer o bem, ele faria o bem por egoísmo. Não é fantástico? Então faça por egoísmo. André Luiz tem um livro que se chama Apostilas da Vida. E tem uma mensagem, depois você dá um Google na mensagem, é R auxiliando. Ele diz assim, mesmo fazendo fofoca da vida alheia, auxilie, mesmo por interesse, auxilie. Percebe? Então, se a Lívia convidar para fazer uma campanha, por exemplo, para distribuir alimentos, você vai distribuindo alimentos falando mal das pessoas. Não, porque você viu o cabelo da outra, você viu a roupa que ela foi no centro, mas vai fazendo bem, vai dando pão para o povo. Percebeu? Você vai falando mal de todo mundo. Você viu aquele corte de cabelo que ela fez? Não, não vi. Parece o Darth Vader, aquele capacete. Ficou ridículo. Mas vai dando pão para as pessoas. Sabe por quê? Porque é um processo de compensação. Você compensa. Não é causa e efeito. Você compensa. Por isso que, veja, vem um espírito de um estilo André Luiz, que é um Carlos Chagas, só para a gente começar, não é? Ele vem da dimensão espiritual, diz assim, R, mas auxilie. Só faltou ele dizer miserável. Só faltou dizer isso. O cara precisa vir da dimensão espiritual para dizer o óbvio, porque é óbvio. Mas o cara vem aqui e diz assim, vamos bater na tecla. Porque 2000 anos o cara passou até hoje, esse pessoal não se ajusta. Vamos em frente. Aí, Emmanuel diz o seguinte, erros do passado comprometem a estrutura dos centros de força do corpo espiritual e demandam um processo restaurador que pode ultrapassar inúmeras encarnações, aparecendo como predisposição às enfermidades, inclusive defeitos congênicos. Só faltou ele perguntar para nós assim, você quer isso para você? Então muda. Não é verdade? Então muda, porque não tem segredo. Ele, de novo, em Leis de Amor,
diz o seguinte, esse é um livro de 1963, para você ter uma ideia. Estudos confirmam que a mente é a fonte da saúde e das enfermidades. Diz ele, mágoas, má água, ressentimento, desespero, atrito e irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos. Percebeu? Mágoa, ressentimento, desespero, atrito e irritação. Tenho certeza que amanhã, no congestionamento de Orlando, você vai dirigir orando, para rimar com Orlando. Ó Senhor, que bom que eu estou aqui. Se o ar-condicionado estiver quebrado, tiver calor, assim, que bom que eu já estou treinando para ir para o inferno. Não é? Que bom. Mas tudo tem o lado bom. Mas ele continua dizendo algo que é uma paulada. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos, nem aqueles que a gente vai conhecer ainda. Está aqui. Agora, tem cura? Tem. Também tem prevenção. Quando a coisa está muito complicada, a cura só pode ser essa. Reencarnação. Nos seus mais diversos modelos. Né? Tem de tudo. Não é verdade? Seus mais diversos modelos. Você pega essa coisinha linda, você que fofinho, aí ele diz para você, eu vou crescer. Esse é o grande problema, eles crescem. Aí nós também crescemos, não é verdade? Mas é uma realidade, é a reencarnação. Quando a coisa está muito complicada, é a reencarnação que resolve, né? Que é metodologia. Tem nada a ver com crença, religião. Ah, minha religião não aceita. Problema da religião, problema da crença, problema de eu aceitar, não aceitar, você vai reencarnar. E como vai desencarnar? Ponto. Não é? Agora, conhecer reencarnação não significa nada. Não é verdade? Conhecer dimensão espiritual não significa nada. Significa o quê? O que eu posso tirar de proveito daquilo que eu conheço. Aí sim, aí é pegar o conhecimento e dizer, vou transformar isso em sabedoria, vou usar isto, vou fazer com que isso trabalhe em meu favor. Aí, óbvio, só conhecer não muda absolutamente nada. A gente não conhece os 2 mandamentos que falamos logo a princípio. Né? A sua aplicabilidade é que, de fato, faz mudanças na nossa vida. Por isso que Jesus continua, né, vivo e trazendo o óbvio para nós, insistindo no óbvio. E não é um Jesus religioso, não é um roteiro religioso, é um roteiro de luz, de espiritualização do ser, com coisas que são básicas. Faz para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Não perdoa 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Se te demandares a capa, entrega também a túnica. Se te pedires para caminhares 1000 passos, anda outros 2000. Se fores fazer a oferenda no altar e aí lembrares que tem algo contra alguém, deixa ali a tua oferta e vai se reconciliar. Aliás, se reconcilie enquanto estás a caminho com ele. Perdoe, perdoando-se. Ame, amando-se. Seja bom primeiro para você, para ser bom para os outros. Porque ninguém consegue amar o outro sem se amar. Perdoar o outro sem se perdoar. Ser bom para o outro sem ser bom para consigo mesmo. Essa é a estrutura que o Cristo vem insistindo de uma maneira bastante sutil, nos alertando a respeito da realidade de nós mesmos. E fazendo bom uso, voltamos a Francisco de Assis quando ele diz, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Se é uma verdade, e ela é de fato, porque nós somos espíritos e somos capacitadas a fazer isso, investamos em nós mesmos. Pela sua atenção,
o nosso muito obrigado, desejando a todos muita paz.